Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Hoje nós vamos analisaremos um vídeo, na minha opinião, muito triste, e mais que triste, muito revoltante, para ver que pessoas que não têm mínimo de ética e mais um mínimo de amor pelo seu semelhante estão invadindo as nossas igrejas e mais são líderes dentro da igreja do Senhor Jesus. Esse vídeo vai ter duas partes em que nós vamos analisar a fala vergonhosa do pastor Edir Macedo. Essa fala saiu na Metrópole, saiu em vários jornais, e depois a gente, no segundo vídeo, nós vamos analisar o alcance disso. Mas agora eu quero fazer um vídeo mais sintético, em que nós vamos analisar a fala do Edir Macedo e como ele age. Então vamos lá, já preparei aqui o vídeo, vamos ver. Nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito. Eu vou deixar correr o vídeo, depois eu vou analisar parte por voltar e analisar parte por parte. Vamos lá? Do Reino de Deus, ele se matou. Olha, eu senti muito. O que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé, eu vou continuar passando, indo em frente. Mas aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem, que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas, por todo mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. Eu passei por problemas piores do que ele. E continuo passando. E, no entanto, estou aqui. Então, eu não vou ficar aqui justificando, falando o que não vai resolver nada. Eu não vou ficar olhando para o passado. Morreu, acabou, o que eu posso fazer? Ah, se matou? Problema dele. É problema dele com Deus, não é comigo. Nós fizemos a nossa parte. Minha consciência está perfeitamente limpa. Nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, olha só, ele se matou. Eu senti muito. O que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte? Olha só, irmão,
Isso aqui é muito, muito sério. E digo, mas isto é muito, muito e muito grave. Um líder religioso, ou melhor, um falso líder religioso, um falso pastor que não tem a sensibilidade de lamentar a morte de um outro líder, de um líder, mas que é seu liderado no ministério eclesiástico da sua igreja. E mais, a insensibilidade de um cristão com outro cristão que tira sua vida. Queridos, isso é muito grave. Eu estava lendo aqui uma matéria, saiu no Metrópole, saiu na Veja, saiu em muitos outros lugares em que falam sobre isso. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, rapidamente, uma matéria que saiu na Veja. E aí, melhor, no Metrópolis. E aí os falsos pastores vão dizer sim. Olha, a ovelha não tem que ficar arrependendo o pastor. Ovelha não tem que ficar falando mal do líder eclesiástico. Queridos, isso aqui não é falar mal de um pastor, é falar contra uma heresia de perdição. E ele passa mais, amados. Isso aqui é uma coisa, além de ser uma heresia, isso é uma insensibilidade utilizando a palavra de Deus. Por quê? Porque ele fala, o texto que ele usa é 2 Coríntios 12, onde Paulo fala que foi levada, que tinha um espinho na carne e que a graça do Senhor o bastava, né? Esse é o texto que ele usa. Só que ele usa esse texto dizendo que é texto de pessoas fracas. Vejamos o que o Metrópole, a revista Abril, Veja.abril diz. Dono da Record TV, é Bispo Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, ajude, se pronunciar sobre pronuncia, né? Está errado. Se pronuncia sobre o falecimento do suicídio
Deixa eu só fechar aqui que eu não tô conseguindo. Então vejamos a nota que a Veja publicou, a matéria, melhor dizendo, sobre o caso. Diz assim, na aba Religião da Veja: Edir Macedo causa revolta ao falar da morte do pastor universal. Subtítulo, abre aspas, poema dele, fecha aspas, disse o líder da IUD durante uma live. Quem publicou isso aqui foi uma matéria de Valmir Moratelli, certo? Vejamos o que ele diz. Dono da Record, Bispo de Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e hoje se pronuncia, na verdade, né, sobre o suicídio do pastor evangélico Lucas de Castro, de 35 anos, em 5 de outubro, 5 de agosto, na Bolívia. Problema dele, entre aspas, eu não sei o que ele fez e não quero nem saber, eu só quero saber daqueles que estão vivos, disse o pastor Edir Macedo. Gente, disse aqui na nota, está dizendo que o Edir Macedo falou isso. Acabou e aí diz na nota em que, deixa eu só verificar, diz assim, ó, não sei porque ele fez o que fez e nem quero saber, fecha aspas. Não, eu só quero saber daqueles que estão vivos, disse ele, causando uma enxurrada de críticas pelo tom proferido durante uma live. Morreu, acabou. Queridos, deixa eu falar uma coisa.
Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Isso é tom de um pastor, de um líder evangélico, de um líder religioso, sobretudo cristão, falar de uma ovelha? Sim, porque esse cara era um pastor, mas era um liderado dele. Então, o pastor desse pastor era o seu líder. No caso, o Edir Macedo. E isso é uma maneira correta de se colocar. E aí diz assim, relatos de olha o que estava em jogo. Relatos de familiares aqui que aumenta o problema, como se diz aqui, que a porca torce o rabo. Diz assim. Diz assim. Aqui, ó. Relatos de familiares indicam que Lucas, ou seja, o pastor que morreu, já apresentava um quadro grave de sofrimento emocional e teria pedido ajuda à liderança da igreja sem receber apoio. Leio novamente, abre aspas, relatos de familiares indicam que Lucas, ou seja, pastor, já apresentava um quadro grave de sofrimento emocional e teria pedido ajuda à liderança da igreja, ou seja, da Igreja Universal, sem receber apoio. Fechado. Olha que problema, ou seja, além do líder maioral da igreja dizer que ele é um frouxo, que ele disse isso, além disso, além de o líder da igreja chamar sua ovelha, né, que também é um líder, de um monte de coisas, não teria ajudado. E a nota continua. Vídeos divulgados pela esposa Bruna Franciele Bortotto, menino de 31 anos, mostram o pastor em um estado de colapso mental, na sequência da repercussão das falas do bispo neste final de semana. Ele resolveu bloquear comentários em suas postagens nas redes sociais e na live divulgada no YouTube desta, né, no caso é deste, mas creio que é desta sexta-feira, 8.
Queridos, isso aqui é muito grave. Nós temos um líder que não se preocupa com as suas ovelhas e com os seus líderes, seus liderados. Como eu quero ler, eu mostrei para vocês no início desse vídeo, a fala dele, em que ele usa uma passagem da Bíblia, e eu vou ler essa passagem com vocês para mostrar para vocês que ele está utilizando de maneira indevida tal passagem. Só para terminar a nota aqui antes, deixa eu ler. O falecimento do pastor abriu um espaço para discussão sobre saúde mental de líderes religiosos e repressão no exercício da função. E nota, a Yuri, pelo menos isso, né? Lamentou profundamente o ocorrido e afirmou que Lucas estava em boa saúde, abre aspas, boa saúde, fazia exames periódicos e não sofria de depressão ou qualquer doença mental. É incrível como uma instituição usa de narrativas para expor, para proteger a sua falta. Ao contrário do relato da esposa, a igreja também negou de forma categórica qualquer omissão ou conhecimento prévio dos problemas de saúde mental, classificando como falsas e prejudiciais qualquer informações contrárias. Queridos, isso aqui é muito, muito grave. E quando eu digo muito, eu quero dizer muitérrimo, cara. Nem sei se existe essa palavra, mas só para classificar o que é na realidade. Em 1 Coríntios, perdão, 2 Coríntios 12, e aí depois eu vou mostrar para vocês outros 2 vídeos que falam sobre isso.
Paulo, ele vai dizer a nós sobre isso que o pastor cita como menos importante. Eu não vou ler todo o texto, mas diz assim, ó. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é Cristo falando para Paulo, ou seja, Edir Macedo não somente diminuiu o evangelho, como ele diminuiu uma fala do próprio Jesus para corroborar a sua tese esdrúxula e sem cabimento. Gente, isso aqui é muito grave. E o texto conclui: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim se habite o poder de Cristo. Queridos, eu até vou aumentar a câmera. Não vou, porque senão vou ter que mexer com o celular. Eu não queria ter que mexer. Ai, isso aqui é muito grave. Eu espero que o Edir Macedo se arrependa do que ele disse. Mas, infelizmente, eu não creio que isso vai acontecer, pois ele reafirmou isso, certo? Reafirmou. Depois eu farei um vídeo mais detalhado explicando, analisando o que outras pessoas falaram sobre o caso. Mas, de qualquer forma, eu quero falar agora como uma pessoa em depressão. Queridos, isso é um tapa na cara de alguém em depressão. Porque parece que que pastores acham que o evangelho é para pessoas fortes, é para pessoas que são intemíveis, pessoas que não têm medo de nada, pessoas que não são considerados doentes, entre aspas, né? Doentes, adoentados. Parece que tu ser doente físico tá ok, mas tu ser doente emocional tão fraco, tão forte. Como tal como o pastor Edir Macedo disse que era um pulso. Eu nem vou lidar aqui agora com outras pessoas que falam, pastores que falam contra a saúde mental. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas eu quero dizer, quero só me solidarizar a família do teu pastor, eu não sei quem é, até porque na nota
não cita o nome, mas eu quero me solidarizar. Eu quero dizer que por mais que seja difícil, esposa do pastor, tente perdoar o Edinho Macedo. De mim você não vai ouvir nenhuma defesa, mas ele não sabe o que ele diz, não sabe. Se soubesse, ele não seria mais essa vergonha que ele é pro Evangelho de Jesus nesse Brasil, na Terra. Então, perdoe ele, certo? Perdoe. E eu quero dizer que você pode contar comigo, você e sua família, e dizer também que ao contrário do que o pastor Edinho Macedo disse, Cristo, ele está aqui para te auxiliar. E que Deus conforte o coração de vocês nessa hora. Depois eu vou fazer um vídeo melhor explicando não somente as falas dos pastores, mas como também uma explicação da hermenêutica e exegética das escrituras, certo? É isso, que Deus abençoe você e que o seu coração possa encontrar espaço para perdoar e para que o Espírito Santo possa confortar o seu coração. Que Deus abençoe você ricamente, em nome de Cristo Jesus. Amém.